Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. O Bem-Estar e Movimento de hoje vai tocar num assunto que está na moda, é polêmico, que é a questão da obesidade. Até que ponto a obesidade é prejudicial à nossa saúde? Será que a gente pode ter um excesso de gordura e ser saudável? Para um assunto tão delicado como esse, eu não podia ter um convidado que não fosse brilhante, que eu tivesse grande admiração. Desde antes de eu entrar na CBN, eu já era ouvinte. Bom, meu convidado também é da casa, é da CBN, é o Dr. Luiz Fernando Corrêa. Dr. Luiz, prazer receber, ainda mais para um assunto tão sério e delicado. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Márcio, o convite e as suas palavras, né? Ter você como meu ouvinte é que é uma honra, cara. Doutor Luiz Fernando, vamos lá, que agora a gente está aí num momento em que muito é debatida a questão da obesidade. Quando a gente pega os levantamentos populacionais, e todos os países em geral costumam fazê-los, você tem cada vez mais uma parcela da população obesa. Então, no Brasil, a gente já está com cerca de 26% da população obesa, né? E isso, claro, tem um impacto na nossa saúde, na saúde pública. Então, eu queria começar perguntando, quando uma pessoa está obesa, como que a gente define essa obesidade? Márcio, tecnicamente, a obesidade ainda utiliza o índice de massa corporal. É aquela conta que usa como dados numa fração a altura e o quilo em peso. Você divide o quilo em pesos pelo quadrado da altura. E você chega a uma conta, esse número absoluto. E o limite absoluto é 29, né? Se o seu BMI está acima de 29, ou seja, de 30 para cima, você é obeso. Isso é a definição de obesidade, tecnicamente falando. E ela pode ainda ser caracterizada em 3 grupos, de grupo 1, 2 e 3, onde você chega até o superobeso. O problema é que a gente sabe, obviamente, que somente o índice de massa corporal não é o ideal, mas ele tem que ter algum limite, tem que ter algum tipo de graduação ou de estratificação para poder estudar populações, enfim, estudar as pessoas. Então, esse é o índice que está valendo. O BMI, com todas as suas restrições, a gente já sabe aqui que alguém pode depois comentar, existem restrições ao BMI, mas é o que a gente usa tecnicamente falando. É lógico que o ideal é que ninguém seja caracterizado só por um número, só por um índice de massa corporal. Essa definição de obesidade, ela serve para populações, ela serve para estudos científicos, mas no caso de cada um de nós, como paciente de um médico, ou mesmo, enfim, alguém que está interessado na sua saúde, o ideal é que ele seja conhecido como um todo, ou seja, o seu índice de massa corporal, mais outros dados que se somam a isso. O seu percentual de massa magra, você vai ter a questão dos seus hábitos alimentares, os seus hábitos de exercício, tudo isso vai compor a pessoa. Então, a gente não pode nem só ficar grudado no rótulo, mas é importante isso que você falou. Uma sociedade que está caminhando para mais de um quarto da população obesa, ela vai ter um problema. Ela está criando uma bomba relógio. Por quê? A gente vai ter mais doença cardiovascular, a gente vai ter mais diabetes, a gente vai ter mais câncer nessa população, que são as principais consequências danosas da presença da obesidade. Então, por isso é importante saber quem é obeso, mas, ao mesmo tempo, combater as causas, para a gente poder evitar esses problemas no futuro. Durante muito tempo, né, a gente associou a obesidade como um fator de risco para muitas doenças. E você citou as 3 aqui, campeãs de audiência, né? Então, fala de doença cardiovascular, fala de vários tipos de câncer. Hoje você tem pelo menos 11 tipos de câncer associados à obesidade e do diabetes. Em 2012, a Organização Mundial da Saúde passa a definir a obesidade até como uma doença, né? E isso vem
por conta do excesso de gordura sem inflamatório no corpo? Como que a obesidade passou a ser tratada como doença e por quê? Antes a gente imaginava, Márcio, quando a gente pensava no obeso, e até hoje é natural, quando você pensa em gordura, você pensa na gordura que você vê, né? Qual a gordura que você vê no seu corpo? Aquela que está debaixo da pele, né? Aquela que você pega, faz uma pinça com o dedo e você puxa aquela prega grande e fala assim, ih, tô gordo, tá? Fulano tá gordinho. A gente faz isso desde que a gente faz isso com os bebês, né? Imagina. Então, essa é que a gente vê. Mas o grande problema é que a gordura que faz muito mal ao nosso corpo, principalmente, ela está dentro do corpo e você não vê. Ela está basicamente em volta dos órgãos dentro do abdômen. Vamos entender que a cavidade abdominal, a barriga, como a gente fala assim, lá dentro é um grande saco onde estão os órgãos internos, intestino, fígado, estômago, pâncreas, enfim, baço, até os rins, enfim, a parte genital, nas mulheres também vai para dentro do abdômen. Então, em volta desses órgãos, mas principalmente em volta do intestino, você tem uma capa de gordura. Essa gordura intraabdominal, ela deixou de ser simplesmente entendida como um reservatório de gordura. O que a gente entendia antigamente? A gente entendia que se eu comesse mais do que eu gastava, eu tinha que guardar aquela energia no nosso corpo. Isso é lógico. Você guarda como? Sob forma de gordura. Então, a gente imaginava, estou falando de décadas atrás, que a gordura dentro do corpo ela era um mero depósito. Era ali onde guardava esse excesso de energia. Como se fosse uma despensa. Só que não é assim. Essa gordura intraabdominal, essas células de gordura intraabdominais, elas funcionam como uma enorme glândula. Ela produz uma enormidade de produtos químicos. Essas células de gordura, elas sinalizam de maneira química para o nosso corpo um monte de coisas. Elas mexem com a produção da insulina, elas mexem com a produção de outros hormônios. Então, elas são um órgão, na verdade. Então, a gente tem que entender, por isso que a obesidade é uma disfunção desse negócio. Esse sistema não está funcionando direito. Eu tenho excesso de gordura intraabdominal, eu tenho um aumento da produção dessas substâncias químicas. O nosso corpo, Márcio, funciona através desses sinais químicos. O que manda o pâncreas produzir ou liberar mais insulina? É um sinal químico, uma substância química produzida em outro lugar no nosso corpo. E é isso que acontece basicamente com essa gordura intraabdominal. Então, ela passou a ser entendida como um grande órgão regulador do funcionamento do nosso organismo, também como os outros órgãos são, e aí a gente tem que entender isso até como uma doença, porque a causa da obesidade ela é múltipla, e o jeito de abordar é múltiplo, e a solução também né? Você discorreu brilhantemente sobre o assunto, e aí, quando você finaliza dizendo que é multifatorial, exatamente, né? Eu costumo brincar que hoje o nosso meio ambiente ele é o caos perfeito para o ser humano, porque a gente tem muito conforto e o ser humano sempre precisou de um mínimo de movimento para o corpo exercer bem suas tarefas, mas hoje é tudo muito confortável. A gente sempre teve que ir atrás do alimento e tinha um custo, o alimento não era tão disponível. Hoje o alimento, via de regra, claro que você tem as exceções, mas ele é bastante disponível. Você tem uma quantidade de informação e de luminosidade que acaba interferindo no sono, que acaba interferindo na nossa saúde mental. Então, todos esses aspectos, de certa maneira, sem falar na nossa genética, pode ser um gatilho para a obesidade. Quer dizer, então tem que ter um olhar individual e entender que somos seres preparados para se movimentar, para não comer em excesso, vivendo num meio ambiente que está dando exatamente o estímulo contrário. E aí é que eu queria tocar num ponto. Ao mesmo tempo em que a gente sabe que é importante, e aí é nosso parâmetro, e eu admiro o senhor demais, porque é saúde, né? A gente não está falando aqui da estética, de ter uma barriguinha chapada, o parâmetro aqui é saúde. A gente sabe que essa obesidade em excesso populacionalmente, né, 26% da população brasileira, um sedentarismo em excesso, hábitos não muito saudáveis, isso
acaba batendo em saúde pública e num preço impagável e numa pior qualidade de vida quando a gente, enfim, vai avançando a idade. Porém, de um outro lado, a gente tem uma sociedade hoje que cada vez mais repudia qualquer tipo de preconceito. E aí surge a gordofobia e pessoas falando, não, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, se eu estou acima do peso é um problema meu, e eu que arco com essa consequência. Queria jogar essas afirmações e ouvir um pouco da sua experiência. É uma situação bastante delicada e complexa, né? Eu acho que a gente, só lembrando do início da sua fala, a gente costuma dizer que 3 coisas foram cruciais para o mundo ficar obeso, né? O sofá, o controle remoto e a escada rolante, né? Essas 3 coisas quebraram o ser humano na solda, né? A gente passou a ficar mais gordo por causa disso, mas pelo conforto. Agora, essa questão da gordofobia, a questão do preconceito, volta no início do nosso papo. Rótulo é sempre muito complicado. Rotular alguém como obeso só pelo que eu voltei a dizer, pelo BMI, pelo índice de massa corporal, né? Você consegue tecnicamente fazer isso. O problema é quem é essa pessoa? Quanto ela tem de gordura no corpo dela realmente? Não importa o shape dessa pessoa, a forma dessa pessoa. Se ela é uma pessoa mais baixinha e mais gordinha, se ela é uma pessoa mais alta, mas muito musculosa, essas pessoas podem ter até o mesmo índice de massa corporal, só que a composição do corpo delas vai ser diferente. E o reflexo disso na saúde delas também vai ser diferente. E o que é pior, influenciado pelos hábitos que você falou, exercício, dieta, tabagismo ou não, enfim, tudo isso é um pacote. Então, eu acho que é importante a gente tomar cuidado com os rótulos, tanto de um lado quanto do outro. Né? Rotular alguém como obeso e a partir daí é um doente é uma coisa técnica. Isso é uma questão para o médico entender como ele vai abordar esse paciente. Essa pessoa que está procurando o médico ou o profissional de saúde, seja quem for responsável por isso, tem que entender esses conceitos e aplicá-los individualmente. Então, eu tenho que saber. Eu não posso rejeitar alguém por conta da forma. Isso é preconceito. Né? Se eu olhar para alguém e falar essa pessoa é gorda, né, de maneira pejorativa, né, é preconceito, puro e simples, acabou. Agora, como profissional de saúde, eu posso orientar e devo orientar essa pessoa se ela, além de repente, estar com um shape diferente do padrão que a sociedade culturalmente prega hoje em dia, se além disso ela tiver com alterações das gorduras no sangue, se ela tiver com excesso de massa gorda no corpo, se ela for sedentária, se ela tiver maus hábitos, como o tabagismo muitas vezes aparece, ou falta de alimentação adequada, ou seja, a minha função é orientar. É lógico que a decisão é sempre pessoal, mas eu acho que a gente tem que separar o que é uma questão de saúde da questão corporal e de imagem, que é uma questão cultural. Vamos lembrar que as mocinhas, as mulheres lindas dos anos 50 não eram tão magrinhas assim, muito pelo contrário. Né? Hoje seriam consideradas até cheinhas demais, se pensar nisso. Se você for mais para trás ainda, na época da Renascença, você vai nos museus, você não vê nenhuma sílfide naquelas pinturas famosas. Né? Você vê mulheres até bastante avantajadas em algumas pinturas muito famosas. É sinal de que esse era o padrão cultural daquela época. Então, a gente tem que entender isso como coisas diferentes. Uma coisa é a manifestação cultural da época, que no momento atual prega o quê? O que se busca? Se busca o ideal, muitas vezes inalcançável, de composição corporal, por muito poucos vão conseguir ter a composição corporal de alguns ídolos ou de ícones desse momento. Muito magros, muito secos do ponto de vista de gordura corporal, sem serem atletas de alta performance, mas puramente pessoas normais. Então, isso é muito difícil. Então, tem que separar uma coisa da outra. Eu posso ser pesado, em termos de peso total do meu corpo, massa corporal, e ser saudável? Posso. Ao mesmo tempo, eu posso ser magro ou com menos massa corporal e ser doente. Então, as coisas não se equivalem. Esse é que é o problema.
Eu não posso usar um rótulo corporal de figura, de shape, que a cultura diz que eu tenho que ter, e associá-lo a uma questão de saúde. Tem que ser uma coisa, outra coisa, outra coisa. Muito bom. Quando a gente vai, por exemplo, na década de 50 e pega os índices de pessoas acima do peso, década de 60, 70, você tinha um percentual muito pequeno de pessoas acima do peso ou obesas. E o padrão de beleza era alcançável. Hoje, quando você tem, vou pegar Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos com 70% da população acima do peso. Brasil com mais de 65% da população acima do peso. E o padrão de estética é uma coisa realmente inatingível para o estilo de vida atual, né? Então, a gente está falando ali, talvez, de 3% da população que se tanto, né? Que estão naquele padrão. Como lidar com essa comparação, que na minha época era com o meu vizinho, na minha escola, e hoje a minha comparação é com o mundo, porque eu abro ali as mídias sociais, minha comparação, como que isso bate nas pessoas? E o que é pior, né? Muitas vezes essa imagem que você recebe na mídia social, ela já foi tratada digitalmente. Aquela pessoa nem é tão magra assim, nem tem esse corpo tão perfeito assim, né? O Photoshop foi um negócio, é bom para umas coisas, mas tenebroso para outras, né? E tem outro detalhe, né? E tem outro detalhe, nem sempre a pessoa que tem aquele corpo conta o que fez para ter aquele corpo, né? É pior ainda, né? Muitas vezes aí já estamos caindo para o lado uma consequência dessa interação, ou seja, que são os distúrbios alimentares e de comportamento que advêm dessa pressão social. O que a gente tem que entender é que, para reverter isso, Márcio, vai ser muito difícil reverter isso nos adultos. Essa é a minha opinião pessoal. A gente tem que ter uma revolução nas crianças. A gente tem que revolucionar as escolas. Na minha época, eu fiz escola primária nos anos 60, né? Então tem muito tempo. Escola pública tinha campo de futebol, tinha campo de exercício, tinha uma área para fazer algum tipo de exercício. Hoje em dia, raras escolas têm, mesmo escolas extremamente caras. Você vê escolas de ponta, não tem mais aquela área, não tem, a educação física deixou de ser a prioridade. Então, você vê uma desregulação da alimentação. Raramente as escolas têm orientação alimentar para as crianças, né? Meu filho aprendeu a comer brócolis e vegetais na escola, mas foi uma exceção, foi um acaso da sorte dele. Ele foi para uma escola que privilegiava isso. Era uma escola que no momento era pequena, naquela época, mas ele aprendeu a comer brócolis. Ele era conhecido como o menino do brócolis, porque naquela época tinha até um anúncio na TV, mas ele ia jantar na academia onde eu fazia ginástica, ele comia sempre lá depois do colégio. Ele era um garoto que comia brócolis e couve-flor, era um sucesso. Mas é raro. Então a gente tem que revolucionar a educação na escola, Márcio. A gente tem que mudar isso, a gente tem que trazer os nossos governantes para esse jogo. Temos que modificar. Eu lembro, a comida da minha escola era feita na escola. Era uma comida mais natural, era mais próximo de uma alimentação, mesmo quando não fosse assim, nutricionalmente perfeita, mas era uma comida feita na escola. Começa por aí. Aí você tem uma involução desse processo, uma evolução ruim, vamos dizer, que você passa a oferecer coisinhas processadas, começa a dar biscoito para a criança, começa a dar sanduichinho já pronto, começa a dar suquinho de caixinha. Ou seja, você piorou a situação com o tempo. Você fez a evolução que a sociedade fez, infelizmente, que é a partir de uma comida mais natural. Você falou por que nos anos 50, anos 60, as pessoas não eram tão obesas? Porque, primeiro, você não tinha tanta comida processada. Você não tinha essa coisa de ir no supermercado e ter uma geladeira com a comida pronta. Isso aconteceu muito mais tarde, né? Se alguém quisesse comer uma lasanha, não adianta, não ia abrir uma geladeira e tirar uma lasanha pronta e jogar no micro-ondas. Nem tinha micro-ondas nessa época. Dava trabalho. Então, a dona de casa tinha um trabalhinho, ela tinha que ir lá cortar a carne, fazer a carne, blá, 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 arrumar lá a lasanha dela, da família. E isso é diminuir essa oferta de comida multiprocessada e multicalórica. Toda essa comida multiprocessada, ela costuma ser, com certeza, numa grande maioria das vezes, quase absoluta, ela é extremamente calórica,
ela é extremamente aditivada, ou seja, uma série de aditivos e substâncias químicas colocadas ali para preservar o sabor. Não é de maldade, é para vender mais, gente. Faz parte do jogo, está dentro do jogo. Então, para você poder comprar aquilo. Então, está ali. Claro. Isso é a consequência disso é a obesidade. Joga no campo da facilidade de novo, né, Márcio? É mais fácil, Exato. entre aspas, para você tirar da geladeira, enfiar no micro-ondas e comer. Mas isso não pode ser a base de alimentação de ninguém. Mas, infelizmente, é onde está caminhando. O que pode reverter isso? Voltando ao início do que eu estava falando. Educação alimentar das crianças. As crianças revolucionaram. Eu vivi como médico no serviço de emergência a revolução do cinto de segurança. Eu cansei de atender gente com o rosto arrebentado por causa do para-brisa. Isso é uma realidade que ninguém mais lembra. Mas era o dia a dia da gente, falando dos anos 80 ainda. Aí veio o cinto de segurança. Quem mudou o cinto de segurança no país? As crianças. Não foram os pais, foram as crianças. Os filhos fizeram a revolução do cinto de segurança porque a gente levou esse conceito para a escola. Me lembro bem disso. As crianças tiveram aulinhas sobre segurança no trânsito, usar o cinto de segurança. Papai usa o cinto, mamãe usa o cinto. Papai, às vezes, era meio rebelde, né? Não queria usar o cinto de segurança, achava que o negócio prendia. Era um conceito, mas as crianças mudaram isso, como as crianças participaram muito ativamente do controle do tabagismo. Elas são um motor importante do controle do tabagismo nas famílias. Então, a gente tem que transformar as crianças nesse motor de transformação da alimentação das famílias. Achei muito, muito interessante, e você trazendo essa informação me lembrou muito um documentário que eu produzi, que eu fiz, chamado Vida em Movimento, onde eu visito vários países ao redor do mundo, justamente porque eu tenho essa mesma visão de que somente uma política de saúde pública que vai mudar esse cenário. A gente sabe que o custo de saúde, no nível que está hoje, do nível de obesidade, sedentarismo, má qualidade na alimentação, ele é impagável. A quantidade de pessoas que vai adoecer e que vai ter um final de vida precisando de um atendimento e vai ser custoso para o Estado proporcionar isso, esse custo é impagável. E aí, você comentou 3 coisas aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, você falou assim, olha, tem que começar uma revolução pelas crianças, né, as escolas e tal. Lá na Finlândia, quando eu fui visitar as escolas para fazer esse documentário, uma coisa que me chamou muito a atenção é que o modelo de aula mudou. Aquela coisa de carteira não existe mais lá. As crianças estão em pé, as crianças, muitas aulas de matemática, de ciência, de geografia ao ar livre, sempre com movimento, para isso já ser incorporado na infância, e isso fica mais fácil se você incorpora na infância e tem isso como um hábito. Você deu o exemplo do cinto de segurança. Quando você estava falando do cinto de segurança, me lembrou Copenhague, que a gente esteve lá, entrevistou o prefeito. A criança com 6 anos de idade, ela tira a carteira de motorista na escola para bicicleta. Né? Então, ela já aprende, porque lá tem todo um meio ambiente preparado para você se locomover de bicicleta ou a pé. Então, ela tira simbolicamente a carteirinha dela de motorista. E na Coreia do Sul, que hoje é um dos países mais longevos do mundo, eles falaram, gente, além da gente mudar aqui a educação, tem que ter um programa de saúde pública que premie a pessoa, que incentive, que dê condições para ela fazer. Então, todos os lugares que a gente tem como exemplo bem-sucedido, trabalhou com educação, e principalmente nas crianças, premiação para quem, de alguma maneira, acaba engajando nesses programas, e uma certa alteração de meio ambiente, privilegiando, um pouco o movimento e tirando um pouco esse conforto que a gente estava falando aqui. Você acha que esse é um caminho possível aqui no Brasil? Cara, é perfeitamente possível. A gente tem algumas grandes vantagens, Márcio, que podiam ser bem aproveitadas. Né? A gente tem, por exemplo, dentro do Ministério da Educação, o Ministério da Educação tem o poder, no Brasil, de estabelecer diretrizes que vão se capilarizar pelo país inteiro. Da mesma forma que a gente tem o SUS, que é o sistema de saúde que é capilarizado. A gente tem que transformar e usar essas ferramentas. O grande problema é que tudo isso, e olha, isso não é só uma questão de governo, é uma questão
o ser humano. A gente costuma pensar em curto prazo. Então, o político pensa na próxima eleição, o executivo da empresa muitas vezes pensa no próximo resultado do final do ano, e investimento em saúde, seja saúde populacional a nível de governo, de políticos, falando, né, claramente, prefeitos, governadores, subindo a escadinha, deputados federais e senadores e presidentes da República, também temos os próprios executivos das empresas, que muitas vezes, em vez de investir num programa de prevenção dentro de saúde dentro da sua empresa, para diminuir o custo do seguro-saúde, ele prefere pagar o seguro-saúde porque ele conhece o resultado e ele resolve o balanço dele do final do ano, então está tudo certo. Essa visão de curto prazo. O problema de saúde é que saúde é uma coisa de médio e longo prazo. Para você ter resultado, você tem que aplicar uma política durante 20 anos, foi o que a Coreia fez, os países escandinavos fazem há décadas, porque senão não dá tempo. Você tem que esperar que as crianças cresçam, aprendendo corretamente a comer, a fazer exercício, a ter hábitos mais saudáveis, para que quando elas tiverem 20, 25 anos, tiverem seus filhos, tenham famílias mais saudáveis e daí para frente a coisa progrida. Não dá para isso não vai resolver numa gestão, seja uma gestão presidencial de 4 anos, como é no Brasil, ou mesmo numa gestão executiva, que é mais curta ainda. A gente está começando a ver que as empresas estão começando a entender que é melhor ter um funcionário saudável do que ter um plano de saúde maravilhoso só. Tem que ter as duas coisas. Tem que pagar o plano de saúde para reter um funcionário bom, mas também tem que dar prevenção para ele não ficar doente. Porque senão não adianta nada. Eu vou dar um plano de saúde alto que vai custar caro para a empresa. Agora, isso é médio e longo prazo. Aí é que mora o problema, Márcio. A cabeça do ser humano é uma coisa do conforto que a gente começa com a nossa conversa, né? A gente prefere usar o controle remoto que levantar para mudar o canal. A gente prefere usar uma escada rolante do que subir uma escada ou usar o elevador. Então, a gente prefere sentar no carro para andar um quarteirão para comprar um jornal na esquina, né? Então, da mesma forma, a gestão das vidas das pessoas. Elas preferem uma solução rápida. Qual a solução rápida? Eu posso ter pressão alta, então eu tenho um plano de saúde que eu vou ao médico. Meu amigo, você vai tratar um problema já instalado. Você não vai prevenir pressão alta porque você tem plano de saúde. A não ser que seu plano de saúde faça esse mecanismo de premiação, que alguns já fazem até, né? Aqui nos Estados Unidos isso é muito comum. Eu recebi um cheque no ano passado, pequeno, mas simbólico, mas importante pelo simbolismo da coisa, por ter cumprido as metas de exercício que eles previam. E como é que eles sabem? Porque o meu relógio está conectado no sistema de saúde. Então, eles sabem se eu fiz a meta que eu disse que ia fazer. Então, dá para fazer no mundo moderno grandes coisas. A questão é querer e ter paciência para esperar o resultado, né? Excelente, excelente. Agora, no final do programa, a gente tem um quadro que é... Solta a vinheta, Letícia, por favor. 3 dicas para levar para casa. Os nossos ouvintes se interessaram pela conversa, falaram, poxa, eu estou acima do peso, eu estou obeso. Eu queria do Dr. Luiz Fernando 3 dicas para mudar essa situação. Olha, a gente tinha uma regra que já é antiga, mas que funciona muito simples. Vou dar 3 números, Márcio. 5, 10 e 25. 5 porções de frutas ou vegetais por dia na sua dieta. 10 mil passos por dia para você chegar a um índice de massa corporal de 25. É uma regrinha assim, dá fácil de guardar, né? 5, 10, 25. Molezinha, não é tão molezinha assim, mas você vai conseguir chegar lá. Então, gente, é comer mais saudável, evitar comida processada, faça a sua comida. Se puder, eu sei que dá trabalho, mas dá para programar também. Hoje em dia a gente tem a vantagem do conforto do congelador, do freezer. Então você faz a sua dieta, programa a sua dieta da semana, prepara uma comida boa, saudável, em vez de comprar ela pronta no mercado, faça você em casa e congele. Você vai se alimentar melhor. Podendo botar frutas frescas e vegetais, melhor ainda. Mas 5 porções por dia nas suas refeições. 10 mil passos por dia. Né? Hoje em dia tem desde smartwatches complexos até mesmo aparelhinhos, os pedômetros, que são muito baratinhos, que você pode contar
o número de passos que você dá por dia. Até o telefone celular tem aplicativo para isso. Todo mundo tem um telefone no bolso, faz isso fácil. E você chega, idealmente, ao seu índice de massa corporal de 25. Lembre-se do meu alerta. Não basta esse rótulo estar certo. Eu posso até ter um índice de massa corporal de 25 e não estar idealmente saudável, como o contrário. Então, gente, 5 porções de frutas e vegetais, 10 mil passos por dia. Eu acho que isso aí, somado com os 30 minutos de atividade física, que o Márcio já recomenda para a gente há muito tempo, puxa a orelha da gente quando a gente não faz pelo menos isso, você vai ter uma vida bem mais saudável e tem uma grande chance de não ficar obeso. Poxa, doutor Luiz Fernando, maravilhosas suas dicas. Queria agradecer muito sua participação, abordando um assunto tão polêmico, que é tão importante na vida das pessoas, de uma maneira leve, trazendo dicas importantes e possíveis de serem implementadas por todas nós. Muito obrigado. Eu que agradeço de novo o convite, Márcio, é uma honra estar com você aqui e estamos às ordens para os ouvintes da CBN e para todo mundo que acompanhar esse programa. Lembrando que o doutor Luiz Fernando está de segunda a sexta no Jornal da CBN, sempre batendo aquele papo com Milton Jung e Cássia Godoy. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e muita saúde. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.